So today we are going to talk about plural and singular. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós conversaremos sobre plural e singular. Se preparem porque hoje o conteúdo está, perfect. So get ready. Vamos começar falando sobre a regra geral do plural. Assim como no português, no inglês, a regra geral é justamente essa: colocar o S no final da palavra. Como, por exemplo, na palavra car, que fica cars, table, tables, book, books. Essa é a regra geral. No entanto, toda regra tem a sua exceção. E essa não poderia ser diferente. E é isso que vocês precisam ficar atentos. As exceções dessa regra geral, que é o que nós vamos aprender agora. Bem, vamos partir agora para a primeira exceção. É importante que vocês observem como que a palavra ela termina. Quais são as letras que estão presentes no final da palavra. Então, palavras terminadas em S, SS, SH, CH, X e Z. Quando as palavras terminam com estas letras, colocamos o ES para fazer o plural no inglês. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos passar agora para os nossos exemplos. Vamos lá. Class, classes. Bus, buses. Brush, brushes. Church, churches. Box, boxes. Fez, fezes. Esta palavra que eu falei por último só meio estranho, eu sei, mas ela significa isto aí, ó. Isto aí é uma fez, certo? Então, fiquem ligados nessa primeira dica, nesta primeira regra do plural. Palavras terminadas em S, SS, CH, SH, X e Z, nós acrescentamos o ES para fazer o plural. Got it? I believe so. Mas o que fazemos se a palavra terminar em O? Pois é, se a palavra termina em O, como potato and tomato, a gente coloca o ES no final para fazer o plural, certo? Vai ficar tomatoes and potatoes. Mas esta regra também tem uma exceção. Nas palavras como, por exemplo, photo, video, nessas palavras aí, a gente apenas põe o S no final, que são palavras que têm origem estrangeiras, palavras na forma reduzida, e tem algumas gramáticas que explicam também que é porque tem uma vogal antes, tá? Mas estas palavras que eu acabei de falar, photo and video, elas entram nesta exceção aí e o plural é feito apenas com S. Vamos passar agora para as palavras que terminam em F ou FE. Nesse caso, essas letras são substituídas por VES. Vamos ver exemplos? Live fica lives. Wife, wives. Thief, thieves. Certo? Bem simples. Agora vamos passar para as palavras que têm o plural irregular. O que é isso? What's that? Do you have an idea what it is? Vamos lá. São palavras que têm o plural totalmente irregular, ou seja, a palavra muda totalmente, não tem nada a ver com a terminação, mas a palavra vai ser alterada. Vamos ver exemplos? O primeiro exemplo de plural irregular é a palavra man, que é homem. E o plural, como é que fica? Man. Percebeu, ouviu alguma diferença? Pois é, a diferença ela é bem sutil, porque nós temos aí a mudança na vogal. Na palavra man,
que é o singular, nós temos a letra A. E o som do A no inglês, ele é um som aberto, né? Você abre mais a boca. A, man. Na palavra man, que é o plural, nós temos o E, que é um som mais fechado. Man. Então, o singular e o plural. Vejam aí que a palavra foi alterada. A gente não mexeu na terminação, mas sim na própria palavra. Outro exemplo é a palavra child, que é criança. O plural fica children. Totalmente diferente, não é verdade? Na palavra tooth, que é dente, o plural teeth. Mouse, que é rato, camundongo, fica mice. Na palavra die, fica dice. Muita atenção com esta palavra aí que eu mostrei no final. Die and dice, que é dado e dados. Geralmente tem algumas pessoas que quando vão se referir a um dado apenas, que é singular, acabam que falam plural, dice. Mas vejam aí que não é bem assim. Quando você só tem um, que no caso é singular, você fala die. Quando você tem plural, dice. Got it? Let's move on. Então, vamos agora conversar um pouco sobre as palavras que não sofrem alterações. Elas serão as mesmas, independente do singular e do plural. E nós vamos saber se elas estão no singular ou no plural pelo contexto. Vamos ver aqui alguns exemplos. Na frase, the fish is in the river. O peixe está no rio. Essa frase aqui, ela se refere ao singular. O peixe está no rio, né? Então, nós sabemos disso por conta do verbo is, que indica singular. Mas quando eu digo the fish are in the river, né? Os peixes estão no rio. A palavra fish, nesse caso, está no plural por conta do verbo are, que indica o plural, né? No caso, estão. Então, no caso, pelo contexto, pela concordância verbal, é que eu sei se a palavra fish está no singular ou no plural. Percebam que ela não sofreu alterações. Não importa se eu tenho one fish, two fish, three fish, certo? A palavra ela vai continuar sendo fish. Nessa mesma regra, nós temos as palavras deer, shrimp, sheep, aircraft. Então, estas palavras aqui, elas serão as mesmas, independente do plural ou do singular. Fiquem ligados aí. Vamos agora passar para as palavras que só possuem a forma no singular, independente da ideia, né, que você queira transmitir, independente da ideia de ser plural, mas no inglês ela só tem a forma no singular. Isso significa que os verbos que acompanham estas palavras também vão ficar no singular. Vamos conhecê-las para que vocês não cometam mais nenhum erro de colocar um S nessas palavras. São elas: information, equipment, advice, music, snow, money, furniture, knowledge, luggage, baggage, homework. Então, essas palavras apenas possuem a forma no singular. Então, se você tem muita tarefa de casa para fazer, né, tarefa da escola ou do curso, enfim, você fala I have some homework to do, né? Então, eu tenho algumas tarefas para fazer. Então, você coloca aí o some, indicando que é mais de uma tarefa que você tem. Mas a palavra homework, ela fica intacta no singular. I have some homework to do. O mesmo se você precisa de muito dinheiro. I
I need some money. Por mais que a ideia seja de plural, né, de muito dinheiro, mas a palavra money, ela continua no singular, não sofre alterações. I need some money. Se você tem muitos móveis na sua casa, muita mobília, que é a palavra furniture, você deixa essa palavra do jeito que está e coloca I have a lot of furniture in my house. Né? Eu tenho muitos móveis, muitas mobílias na minha casa. Mas a palavra, por mais que a ideia seja plural, ela não muda. Então, não esqueçam disso. A mesma coisa com information. Por favor, nunca digo informations. Eu fico danada quando eu vejo alguém que coloca um S nessa palavra. Por mais que você tenha muitas informações, né, você não muda a palavra. I have a lot of information. Eu tenho muitas informações, mas a palavra information continua no singular, por mais que a ideia seja plural. Ok? So, let's move on. Vamos agora passar para as palavras que apenas possuem a forma no plural, por mais que a ideia seja de singular. São as palavras clothes, tights, braces, outskirts, pants, shorts. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos pegar aqui a palavra clothes, que é roupa. Se você, no português, diz sua roupa é bonita, no português você usa um verbo no singular para acompanhar a palavra roupa. Sua roupa é bonita. Colocando esta frase no inglês, a palavra clothes exige um verbo que está no plural, no caso o verbo are. Your clothes are beautiful. Por mais que a ideia seja de singular, quando nós colocamos no inglês, fica plural, certo? E a mesma coisa acontece com estas outras palavras, né? No caso, outskirts, braces, tights, pants, shorts. Além dessas palavras terem um verbo no plural para fazer a concordância, elas também só possuem essa forma no plural. É tanto que, não sei se vocês perceberam, mas todas elas possuem um S no final. Por mais que a ideia seja de singular, elas apenas possuem esta forma. E só para vocês saberem o que significa braces, tá? Essa palavra tem dois sentidos. Pode ser essa peça de roupa, como também o aparelho dentário. E eu não sei se vocês perceberam, mas boa parte dessas palavras se referem a peças de roupa, vestuário, como no caso tights, pants, shorts, entenderam? Então fica aí esta dica, fiquem ligados. Vamos agora para a próxima regra do plural. Vocês agora vão perceber o que acontece se a palavra termina em Y. Então já fica aí a dica, eu espero que vocês não esqueçam. Para saber como se faz o plural das palavras em inglês, a gente precisa estar atentos ao final da palavra, a sua terminação. Então, se a palavra terminar em Y, a gente precisa ver qual letra vem antes do Y. Porque se for uma vogal, como na palavra boy and toy, a gente só põe o S e está resolvido o problema. Vai ficar boys, toys. Mas se antes do Y nós tivermos uma consoante, então a gente vai tirar o Y, certo? Eu costumo brincar com os meus alunos da educação infantil que o Y vai dormir, vai descansar um pouquinho. E no lugar do Y a gente vai colocar o IES. Vamos ver exemplos? Na palavra lady vai ficar ladies. Na palavra city, cities. Ok? Então, a regra é justamente olhar, a regra não, o segredo
na verdade, é olhar para a terminação da palavra. Vamos agora para a dica final. Essa dica tem a ver com dois adjetivos, é o adjetivo good e new. Se você colocar um S nesses adjetivos, eles passam a ser substantivos. Vamos lá. Good, que é bom ou boa, fica goods, que é o substantivo mercadorias, bens. A mesma coisa acontece com o adjetivo new. Quando você põe um S, news, se transforma em notícia. Pode ser tanto notícia quanto notícias, né, no plural. É a mesma palavra, news. Então, fiquem ligados aí. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque uma letra, vocês viram aí que mudou. Tanto a classe de palavra, né, tanto a classe gramatical era adjetivo e passou a ser substantivo, como também o significado da palavra. Então é importante estarmos atentos, porque uma letra faz a diferença. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje, das dicas? Esse assunto de plural e singular em inglês, ele é um assunto realmente denso. É um assunto cheio de pormenores. Tentei trazer aqui, né, as regras gerais de uma forma simples para que vocês possam compreendê-las, mas eu aconselho a ver novamente esse vídeo, a anotar as regras, as palavras, e caso queiram aprofundar mais o assunto, vejam uma boa gramática. Afinal, conhecimento nunca é demais. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, caso não esteja inscrito ainda. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e vamos aí ficar bem espertos, porque em breve vamos ter mais vídeos com mais novidades chegando. So, it was a pleasure to be with you. See you next time. Take care.